Graça e paz vos sejam multiplicados pelo conhecimento de Deus e pelo conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. No Êxodo capítulo 3, a partir do versículo 18, do 19, diz assim: Eu sei, porém, que o rei do Egito não vos deixará ir, nem ainda por uma mão forte, porque eu estenderei a minha mão e ferirei ao Egito com todas as minhas maravilhas que farei no meio dele, depois vos deixará ir. A questão aqui, Deus está dizendo que o Egito, o rei, o faraó do Egito, ele não permitiria que o povo saísse. E ele diz, olha, eu sei que ele não vai deixar vocês irem, nem que seja por uma atuação de uma mão forte. E ele vai dizer qual que é a mão forte. Ele diz, eu estenderei a minha mão. Eu vou fazer no Egito muitas maravilhas. Isso é muito importante para nós. Primeira reflexão. Nós achamos maravilhoso o que Deus acha maravilhoso? Para nós é maravilha o que Deus faz como maravilha? Porque caso não seja, nós nunca aceitaríamos entrar na fornalha, na Babilônia. Naquela história do Sadraque, Mesaque e Abednego, que o rei diz, olha, eu vou tocar a trombeta, vou tocar os instrumentos e vocês vão se encurvar diante da minha estátua. E os meninos vão dizer ao rei, rei, não tem necessidade do senhor fazer isso. Vamos ganhar tempo. A sua estátua nós não vamos adorar. E o rei vai dizer, olha, eu quero saber qual Deus pode livrar vocês da minha mão. E os meninos vão responder, o nosso Deus pode. Se ele quiser livrar, ele livra. Se ele não quiser livrar, ele não livra. E ele continuará sendo o nosso Deus. Maravilha? É maravilhoso que Deus permita que você glorifique o nome dele diante de uma provação. Deus vai operar maravilhas com mão forte lá no Egito e Deus vai julgar todos os deuses do Egito. Nós temos repetidas vezes falado a respeito do rio Nilo, um importante deus do Egito. Agora pensa comigo, em todas as expedições nunca se encontrou uma comunidade, um povo, que não tivesse uma forma de culto, que não tivesse uma forma de adoração. Isso quer dizer para nós que ateísmo é uma coisa da nossa geração. Ateísmo é uma profissão de fé de gente da nossa geração. Você pode estar dando risada porque eu disse profissão de fé. É uma profissão de fé. Eu digo que creio em Deus. Ele diz que não crê em Deus. Então ele crê que não crê em Deus. É fé. É do mesmo jeito nosso. Nós cremos em Deus e ele crê que não crê em Deus. Isso é moderno, isso é novo. Não existe nenhuma expedição que tenha encontrado um povo que não tivesse uma forma de adoração. O que é mais natural? Que os índios, que eles adorem aquilo que eles consideram importante. Então, uma tribo indígena adorar o sol, qual o problema disso? Se ele vê no sol fonte de vida, fonte de alimento, fonte de sobrevivência, uma tribo indígena adorar um rio, qual o problema? Se ele foi durante toda a sua existência sustentado pelos peixes, pela água do rio. Então, a gente precisa compreender que o sentido da adoração em si, ela não está errada. O que é errado? É quando Deus entra com maravilha na nossa vida, nós queremos continuar adorando outros deuses. Nós queremos continuar dando importância ao que não é importante. Nós vamos continuar dando importância a coisas materiais, coisas que perecem, coisas que não têm a ver com a eternidade. Quando isso acontece, é porque nós não achamos maravilhoso o que Deus acha maravilhoso. Deus então vai esperar um dia em que o faraó vai sair à beira do rio para se banhar e para se deleitar no rio Nilo, e vai fazer com que a água do Nilo se transforme em sangue. E isso quer dizer que a água ficou imprópria. Imprópria para banho, imprópria para consumo, imprópria para tudo.
E o que o faraó deveria então entender? Que um Deus que é capaz de governar as fontes das águas, só Ele é Deus. Essa é a ideia. Essa é a mensagem. Isso vai acontecer 10 vezes. 10 vezes. Olha, as pessoas elas ficam imaginando em quanto tempo isso teria acontecido. Levou ano. Era uma praga por mês. Vinha a praga, acontecia a praga, o faraó chamava Moisés, fazia um acordo com Moisés para a praga cessar, e logo em seguida ele dizia, mas o povo não vai embora. Mas o povo não vai embora. Então vinha outra praga, e assim foi por 9 vezes. Por 9 vezes. Não havia maneira de que houvesse entendimento que só há um Deus todo-poderoso. A última praga, a praga dos primogênitos, é onde vai ser doloroso para o Egito. É onde o Egito vai entrar de luto. É onde a coisa vai acontecer de tal forma que perdeu o controle. Porque enquanto estão sendo feridos as coisas do lado de fora da nossa casa, a gente suporta, a gente contorna, a gente dá um jeito. Mas ter dentro de casa um juízo de Deus que vai provocar a morte de um filho, o filho primogênito, é muito doloroso. Muito doloroso. Mas esse é a única forma de que aquilo se torne realmente um agravo, para que se pense no que se está fazendo, para que se pense, por que não admitir que só há um Deus único, um Deus verdadeiro. Por que é importante nós tocarmos nesse assunto? É importante nós tocarmos nesse assunto porque nós vivemos dias em que você vai ouvir muita gente falando sobre uma determinada grande tribulação, chamada de grande tribulação. Qual o significado da grande tribulação? É alguma coisa incontrolável. Grande tribulação. É alguma coisa que foge aos nossos domínios e talvez seja insuportável, como a morte do primogênito, a morte do seu primeiro filho. Insuportável. E isso antecedeu a saída do povo de Deus escravizado no Egito. A grande tribulação, ela possivelmente acontecerá simultaneamente à visitação de Jesus para a sua igreja. Então, no momento em que existe grande tribulação no Egito, o povo de Deus habita em segurança. Depois, se você tiver oportunidade, leia o texto do Êxodo e você vai ver que na última praga, a praga onde foram mortos os primogênitos do Egito, dentro da comunidade do povo de Deus, havia vida, havia salvação. É preciso que nós deixemos isso muito claro para nós, porque os dias que nós vivemos, eles se assemelham muito, muito, com toda a opressão, a escravização do faraó no Egito sobre os filhos de Deus. Hoje nós ouvimos falar de muitas igrejas. Nós podemos até nos admirar da maneira como o cristianismo cresceu. Olha, eu vou dizer uma coisa para você. Na década de 70, 80, os evangélicos eles tinham um sonho de que a população brasileira ela chegasse a alcançar 50% da população do Brasil. Isso era sonho, 50% apenas. Nós vivemos dias que isso aconteceu. A população de evangélicos no Brasil, ela cresceu assustadoramente. Porém, nós vivemos dias no Brasil em que todo o dinheiro que podia ser usado para a construção de hospitais, ele precisa ser usado na construção de penitenciárias. Todo o dinheiro que poderia ser usado na construção de creches, que traria conforto e segurança para as mães que precisam trabalhar e ter onde deixar os seus filhos,
Não tem como construir creche porque o dinheiro precisa ser usado para construir presídio. Nós temos falta de saúde, nós temos falta de muita coisa. E hoje nós somos um país que, se você olhar a estatística do IBGE, ele é constituído ainda de 85% de cristãos, católicos e protestantes. Como que é possível que um país constituído de católicos e protestantes, ele construa penitenciária no lugar de escolas? Não dá para entender. Não dá para entender, mas tem uma explicação. A explicação é que nós, religiosos, nós não chamamos maravilha aquilo que Deus chama maravilha. Nós não aceitamos as maravilhas de Deus como proposta existencial. Nós não aceitamos o socorro de Deus se Deus nos pede para abandonar a nossa própria vontade, o nosso próprio pensamento, nossa própria forma existencial. Nós não aceitamos, não aceitaremos e vamos viver lamentando. Qual que é o perigo disso? O perigo disso é que quando a grande tribulação chegar, nós não estejamos como quem é povo de Deus. Nós possamos estar vivendo como egípcios. Não deixa isso acontecer, não. Não deixa isso acontecer. Procura saber das maravilhas de Deus. Deus desceu. Olha, você vai ler assim no Evangelho do João. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. Quem é? Jesus. Maravilha de Deus. Forma existencial proposta para nós por Deus. Maravilha. E por que as coisas não andam bem? Porque a religião, ela consegue criar atalhos. Ela consegue dar jeito. Ela consegue reconformar. Não aceito isso, não. Procura saber das maravilhas de Deus. Procura saber das propostas existenciais de Deus. Porque dentro do socorro de Deus há salvação. Dentro da vontade de Deus há vida. Vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor.